deixa eu lembrar um pouquinho a você o que foi ouvido na pregação passada. O tema da pregação passada foi a marcas de um consolador. Neemias, ele é um grande consolador. Neemias, ele é um homem, o primeiro ponto que a gente viu na pregação passada, é que ele é um homem que está a serviço de Deus e dos homens. Neemias é um grande líder, né? Como foi dito na pregação passada, podemos estudar o livro de Neemias, meditar no livro de Neemias, aplicar na liderança da igreja, aplicar na construção, na obra do Senhor, aplicar em toda a nossa vida, também como líderes, em nossa casa, onde for. É um grande livro também para ajudar a liderança em qualquer lugar que ela esteja. E primeiro ponto que a gente viu é que Neemias, ele é um homem que está a serviço de Deus e também dos homens. Neemias, o nome Neemias, lembrando a vocês, é um nome que significa aquele que consola. Deus levanta Neemias para consolar o seu povo. Neemias era um consolador, um homem de coração aberto e sensível aos problemas dos outros. Neemias também é um copeiro, é o copeiro do rei, né? E o copeiro do rei não é aquele que está apenas como um garçom que está para servir o rei, mas o copeiro, ele está ali para tomar o vinho, comer a alimentação antes do rei, para depois o rei comer sua alimentação, porque caso tivesse algum envenenamento na comida, né, o primeiro quem seria envenenado seria Neemias. Então Neemias está ali a serviço do rei. Neemias é quem prova primeiro o alimento, e depois que está tudo ok, se Neemias não caiu envenenado, então o rei se alimenta. Mas Neemias também, ele tem grande chance, oportunidade, e se torna alguém muito próximo ali do governador, do rei Artaxerxes. Não era fácil se comunicar com o rei. Até a rainha, se fosse conversar com o rei, não tinha tanta facilidade, mas Neemias está com esse privilégio, né? E o nome Neemias significa consolador. A sua ocupação, ele é um copeiro, né? O copeiro do rei. E Neemias, ele é alguém que mostrou grande empatia. Ele recebe notícias, né, de que o povo que voltou do cativeiro, né, depois já do tempo de Ageu, o povo que voltou do cativeiro, ele recebe notícia do seu irmão de que aquele povo está passando por grandes dificuldades. E a Bíblia diz no versículo 4 que quando Neemias recebe essa notícia, meus irmãos, e o texto diz no versículo 4 que ele assentou, que ele chorou, que ele se lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias é um líder que tem empatia. Ele é um líder que está a serviço de Deus e a serviço dos homens. Segundo ponto que a gente viu na pregação passada é que Neemias é um homem, né, por ele ser um consolador, ele é um homem que se importa com as pessoas e não apenas com o seu próprio sucesso. Neemias está preocupado com as pessoas ao ponto de deixar um grande cargo, que era ser copeiro do rei, para servir ao povo de Deus. Ele está mais preocupado em servir, ele está mais preocupado em se doar, como Paulo disse, melhor dar do que receber. Ele está preocupado mais com as pessoas do que com o seu próprio sucesso. Neemias é um homem que faz perguntas, porque ele está preocupado com as pessoas. E quando ele vê Ananias, ele faz pergunta no versículo 2: veio Anani, um de meus irmãos, com algum de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E aí no versículo 3 vem o que é que o povo estava passando. E a gente aprendeu que quando a gente pergunta, quando a gente tem coragem de sair do nosso conforto, da nossa mordomia, do nosso conforto, né? Quando a gente tem coragem de fazer perguntas, e aí, meu irmão, você está tudo bem? Precisamos ter coragem também de ouvir a resposta dos nossos irmãos.
E se a resposta do nosso irmão é que nosso irmão não está bem, devemos entender que Deus está nos dando uma oportunidade de servir ao nosso irmão. Não podemos apenas perguntar, você está bem? E quando o irmão vai abrir a boca, a gente diz, isso é problema seu, e cai fora. A gente deve sentir isso como um chamado de Deus. Neemias sentiu isso como um chamado de Deus. Neemias, quando escuta falar que o povo de Deus estava em grande sofrimento, Neemias recebe isso como um chamado de Deus para servir aquele povo, para servir a Deus. Então Neemias é um homem que diagnostica também os problemas do seu povo. Sabe quais eram os problemas que o povo estava passando? Jerusalém estava enfrentando insegurança pública. No versículo 3 vai dizer que os muros de Jerusalém estavam derribados. Quando aquela cidade foi destruída, os muros foram derrubados, e o muro era algo que mostrava poder, que mostrava confiança, que mostrava segurança. E se os muros estão caídos, aquela cidade está desassistida, aquela cidade está sem segurança, aquela cidade está desprotegida. Então os muros estavam derribados. Segundo problema, as suas portas estavam queimadas, diz no versículo 3. E se as portas estavam queimadas, irmãos, a gente viu na pregação passada que os juízes usavam as portas para julgar as causas do povo. E se as portas estavam derrubadas, então a cidade também estava sofrendo, porque estava uma cidade sem lei. Terceiro problema que Jerusalém estava enfrentando era a pobreza. Ele diz o restante, no versículo 3, o restante que não foram levados para o cativeiro e se acham lá na província estão em grande miséria. O povo estava em grande problema, em grande miséria, em grande pobreza. Um outro problema que o povo estava enfrentando era o desprezo. Que dissemos no culto passado que o desprezo, ele é a pobreza. Maior do que a dor da pobreza é a dor do abandono. E o povo estava em grande desprezo. Além de viver numa cidade sem segurança, os muros estavam derrubados e sem justiça, os portões estavam queimados. Além de estarem golpeados pela pobreza, em grande miséria, eram também ultrajados pelo desprezo. O povo estava abandonado à sua própria sorte. Neemias é um homem que se levanta como resposta de Deus para os problemas do povo. Em terceiro lugar, a gente viu que um homem, Neemias também como consolador, ele é um homem capaz de sentir na pele a dor do seu povo. E os problemas do seu povo levaram Neemias às lágrimas. O versículo 4 diz que quando ele ouviu saber de todas essas dificuldades, ele se assentou e chorou. Os problemas do povo levam Neemias às lágrimas, porque Neemias é um homem que sente a dor do seu povo. Os problemas do seu povo levaram Neemias também a um profundo lamento. O texto nos diz no versículo 4 que, tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Em quarto lugar, Neemias, como consolador, ele é um homem que busca os recursos do céu e da terra para resolver os problemas do povo. Neemias busca a Deus em oração, mas Neemias também age. Neemias também vai até o rei, pedir a oportunidade ao rei, pedir ao rei que deixe ele ir servir ao seu povo, pedir ao rei recurso, pedir ao rei um povo que lhe ajudasse, que ele fosse servir aquela nação que estava passando em tamanho desespero. Então Neemias busca o favor de Deus por meio da prática do jejum. Neemias derrama a sua alma em fervente oração e Neemias busca o favor do rei. Na mensagem de hoje, depois de aprendermos sobre as marcas de um consolador, vamos aprender nesta noite os atributos de um intercessor. Você tem sido um consolador? Foi a mensagem passada. Na mensagem de hoje eu posso perguntar, você tem sido um intercessor? O que é ser um intercessor? Então veja comigo do versículo 5 ao versículo 11, os atributos de um intercessor. Tendo eu ouvido estas palavras, versículo 4, podemos ler desde o versículo 4.
Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, veja no versículo 5, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá vos ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Meus irmãos, como consolador, Neemias viveu perto das pessoas. E eu quero dizer a vocês que como intercessor, Neemias viveu perto de quem? De Deus. E podemos tirar algumas lições aqui nesta noite. Primeira lição: o que é ser um intercessor? Como é que Neemias age como um grande homem de Deus, um grande líder, um grande intercessor? Como é que devemos aprender com Neemias? Como é que devemos aprender tudo que o Senhor tem nessa noite e aplicar em nossas vidas? Em primeiro lugar, um intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. O intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um intercessor, como eu já disse nessa noite, ele torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. Precisamos entender isso, que como igreja do Senhor, como povo de Deus, como intercessor, precisamos entender que quando temos conhecimento de uma necessidade, estamos tendo um chamado de Deus para acudir alguém, para acudir o seu povo, para dizermos, eis-me aqui, para sermos grandemente usados pelo Senhor. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. O conhecimento dos problemas do seu povo aqui levou Neemias a orar a respeito do assunto. A Bíblia diz que quando ele soube daquilo que o povo estava passando, estava em grande miséria, que o povo estava desprezado, que os muros estavam derribados, que os portões estavam queimados, ele diz que quando ouviu isso, assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. Não foi só um dia, não foi só uma hora, foi por alguns dias. Ainda esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Porque o intercessor ele torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. O intercessor sente a dor dos outros em sua própria pele. Um egoísta, meus irmãos, jamais será um intercessor. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros e levar essa dor ao trono da graça.
Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias orou, jejuou durante 4 meses pela causa do seu povo. Sua oração também foi persistente. A Bíblia diz que ele orou dia e noite. Hernandes de Lopes diz que ninguém pode orar por ninguém. Ninguém pode orar por ninguém sem sentir na pele o drama desse alguém. Ninguém pode orar pelo outro sem sentir na pele a dor desse outro. Não dá para ser intercessor, gelado, mecânico, frio. Para orar por alguém, você tem que se colocar no lugar desse alguém. Para orar por alguém, você tem que sentir a dor desse alguém. Para orar por alguém, você tem que morar debaixo da pele desse alguém. Senão você não consegue ser intercessor. É curioso, meus irmãos, que Neemias estava a cerca de 1.500 quilômetros de distância daquele povo que estava sofrendo em Jerusalém. É curioso também que sabemos que Neemias nunca tinha visto as pessoas que moravam lá em Jerusalém. É curioso que descobrimos também que Neemias nunca esteve lá. Neemias talvez nasceu no cativeiro. Neemias nunca esteve lá em Jerusalém. Mas quando ele se informa do que está passando, ele é capaz de chorar por quem ele nunca viu. Por pessoas que estão a 1.500 quilômetros de distância. Ele é capaz de orar, ele é capaz de lamentar, ele é capaz de chorar, ele é capaz de jejuar. Isso nos ensina que se você quiser viver uma vida de comodidade, então nunca queira ser um intercessor. Se você não quer sofrer a dor do outro, nunca se apresente como intercessor. Se você não é capaz de sair do seu conforto, nunca queira ser intercessor. O intercessor, meus irmãos, é aquele que carrega o fardo dos outros, que tem no coração a pulsação da dor dos outros. Esse texto nos lembra muito, meus irmãos, se você puder deixar marcado aí na sua Bíblia, esse texto nos lembra muito o Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, onde começa o Sermão do Monte, e o Senhor traz para nós os mais paradoxos dos pensamentos em relação ao pensamento do mundo, porque o Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 2, 3, veja que é tudo contrário ao pensamento do mundo. Jesus diz que feliz ou bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas, ou seja, pois assim foi antes com o meu povo, os profetas que vieram antes de vocês. Veja, para o mundo, felizes são os que roubam, felizes são quem bate mais, felizes são os egoístas, felizes são os que estão sorrindo e não os que choram. Veja que aqui temos um paradoxo, e quando eu vejo esse primeiro ponto do intercessor Neemias, eu vejo Neemias como alguém que ele
ele ama estar com Deus e ama servir ao povo de Deus. Seus interesses não estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o reino de Deus. Em primeiro lugar está em sentir a dor do próximo, em interceder pelo próximo. Neemias, sabemos que não, mas parece que ele estava lá assistindo a aula de Jesus no Sermão do Monte. Então, Neemias, primeira coisa que aprendemos, ele é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. O mundo vai ser totalmente também contra isso, porque o mundo vai dizer: eu já tenho meus problemas, eu vou carregar fardo de ninguém. Eu já tenho tantos problemas, eu vou me preocupar com problemas de ninguém. Quem sabe nós, como cristãos, às vezes até nos comportamos também assim. Precisamos olhar para Neemias. Precisamos olhar para o Sermão do Monte. E precisamos olhar para o mundo, para as coisas de Deus, nossos comportamentos e atitudes que glorificam a Deus com a visão de Deus revelada nas Escrituras e não com o que o mundo nos ensina. Segunda lição nesta noite é que o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Versículo 5, volte para Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 5. Os irmãos estejam atentos ao que o Senhor está falando esta noite. Segunda lição: o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Versículo 5, parte A. Neemias é aquele que se dirige a Deus, conhecendo a soberania de Deus. Ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele inicia sua oração dessa forma: ah, Senhor, Deus dos céus. Começa chamando o nome do Senhor, chamando o Senhor de Senhor. Na sua Bíblia e na minha aparece até com todas as letras maiúsculas, representando aqui o nome do Senhor. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Um intercessor, meus irmãos, ele aproxima-se de Deus com um profundo senso de reverência. Porque às vezes pedimos, certa vez, o pastor antes esteve aqui mesmo no púlpito e ele disse: irmãos, por favor, tentem evitar na hora da pregação ir ao banheiro, tentem evitar ir tomar água. Por quê, meus irmãos? Porque precisamos ter consciência que estamos diante do Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus grande e temível. Precisamos entrar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor com grande senso de reverência. Neemias entende que Deus é o governador do mundo. Ele foca a sua atenção na grandeza de Deus, antes de pensar na enormidade do seu problema. O intercessor aproxima-se de Deus sabendo que Ele é soberano, onipotente, diante de quem precisamos nos curvar, cheios de temor e de reverência. O intercessor aproxima-se de Deus sabendo que para ele não há nada impossível. A irmã Silvânia compartilhava conosco algo semana passada e hoje compartilhou mais um pouco, de que visitava uma certa igreja e conversava com uma certa irmã, e a irmã dizia que Deus não é Deus de restauração. E a irmã Silvânia disse que ficou revoltada, porque o Deus que ela serve é o Deus de restauração. Precisamos nos aproximar de Deus, sabendo que Ele é o Deus dos impossíveis. Amém, irmãos? Quanto maior Deus se torna para você, meus irmãos, menor se tornará o seu problema.
Conversava essa semana com a Edivânia como devemos olhar mais para isso. Quem sabe vai diminuir nossas ansiedades. Quem sabe vai diminuir nossos problemas. Quem sabe a gente vai deixar de estar mais preocupados. Quem sabe a gente vai viver melhor. Vamos viver melhor, dormir melhor. Ter calma até quando vemos poucos irmãos na igreja e descansar em tudo isso, porque nosso Deus é soberano. Hernandes Lopes diz uma coisa interessante. Ele diz: hoje vejo que muitas pessoas têm intimidade com Deus nas palavras, mas não no relacionamento com Deus. Fala expressões, por exemplo, como papaizinho em suas orações, papaizinho querido, mas quando vai ver a vida da pessoa, não tem vida com Deus. Ela não tem vida devocional, ela não tem intimidade com Deus, é apenas no vocabulário. Pessoas que muitas vezes vão orar e que acham tão bonito, tão maravilhoso, e se brincar até choramos. Mas depois a gente vê, percebe que essa pessoa não tem vida com Deus. Ele diz também que boa parte da música gospel hoje apresenta Jesus como namorado. Aparece aquelas frases: quero sentar no seu colo, quero deitar nos seus braços, quero sentir o seu afago. E ele diz: é tanta intimidade nas palavras que parece que Jesus é um namoradinho. Mas as pessoas que mais tiveram intimidade com Deus, via de regra, se dirigiram a Deus. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Sabe o que isso está mostrando para nós? Eu não posso ser um intercessor sem ter uma visão plena do quão grande é esse Deus que está diante de nós. O próprio Jesus nos ensinou assim na oração do Pai Nosso. Ele começa orando lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele diz: Pai Nosso, já chama ele de Pai e ainda diz que é nosso. Pai Nosso, que está onde? Nos céus, santificado seja o teu nome. Você começa tendo uma visão, uma compreensão de quão grande Deus é. E alguém poderia dizer: mas Deus está muito próximo de nós, e é verdade. Isaías diz o seguinte: Isaías diz que aquele que está no seu alto e sublime trono, ele diz que aquele que está e habita no santo lugar, ele diz que habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas, meus irmãos, antes de entrarmos, antes de entendermos que Ele está bem pertinho de nós, precisamos entender, primeiro, que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele está no alto e sublime trono, que Ele é o Deus temível, o Deus dos céus e da terra, o Deus que tem controle sobre o universo. Sem esse entendimento, nós não poderíamos entender o que significa intercessão. Deus é soberano, Ele está no trono, Ele governa o universo, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Quando você ora, meus irmãos, você está unindo a sua fraqueza humana com a onipotência dEle. Você está conectando o altar da terra com o trono dos céus. Precisamos, como intercessor, reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Terceiro lugar, um intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Versículo 5, parte B, depois do ponto e vírgula, no versículo 5, depois do ponto e vírgula, está escrito: e que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Um intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Neemias ora dizendo que guardas a aliança e a misericórdia
para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Somos, meus irmãos, o povo de Deus. Ele firmou conosco uma aliança que é eterna. E essa aliança, Ele firma que Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. E Ele vela por nós e prometeu estar conosco sempre. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber na glória. Quando oramos, podemos nos agarrar nas promessas dessa aliança. Então o intercessor, ele se aproxima de Deus, ele ora confiando na sua aliança. Deus é fiel, meus irmãos, para cumprir com suas promessas. O intercessor fundamenta-se não nos seus méritos, nas suas forças, na sua sabedoria, na sua inteligência, nos seus diplomas, mas esse intercessor, ele fundamenta-se na fidelidade de Deus. Estava em Natuba, quando eu estava na segunda semana de férias, e achei bem interessante que os irmãos foram louvar aquele louvor, Tu és fiel, fiel a mim. E os irmãos disseram, olha, vamos avisar aqui o seguinte, quando a gente for dizer fiel a mim, a gente fez uma alteração. Vamos dizer, Tu és fiel, fiel a si. Porque Deus, Ele é sim fiel a nós. Mas temos que entender que, primeiramente, Ele é fiel a Ele mesmo. Se você ler o Salmo 23, diz que Ele é nosso pastor, nada nos faltará, que Ele vai nos conduzir em partes verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Depois termina dizendo, por amor do seu nome. Deus é fiel, mas lembre-se que antes dele ser fiel a mim, Ele é fiel a Ele mesmo. Uma das doutrinas, Hernando de Lopes vai dizer também uma coisa interessante, que uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia é a doutrina da aliança. Deus fez com você e comigo uma aliança. Ele prometeu ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Dele ser o nosso Pai e nós sermos os seus filhos. Ele prometeu que quando nós andássemos com Ele, Ele iria nos abençoar. E quando nós nos afastássemos dele, Ele iria nos disciplinar. Ele é esse Deus da aliança. Ele é o Deus que guarda essa aliança. Então, quando você se aproxima de Deus para orar, entenda isso, que Deus é fiel à sua aliança, que Deus não vai desamparar você, que Deus não vai ficar variando de emoção, feito muitas vezes variamos e pensamos que nosso Deus é dessa forma, que um dia estou bem, outro dia estou mal, que um dia estou alegre, outro dia estou triste, que um dia estou animado, outro dia estou desanimado, que um dia estou caminhando para frente, outro dia parece que estou caminhando para trás, mas Deus não é assim. Deus não tem esse zigue-zague. Deus não tem esses altos e baixos. Ele é fiel ao seu caráter. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel à sua aliança. Ao orar a Deus, lembre-se disso. Hernando de Lopes diz que isso é uma das doutrinas mais consoladoras que deve nos consolar, que Deus tem uma aliança conosco e Ele é fiel à sua aliança. E o intercessor precisa se aproximar de Deus sabendo disso. Em quarto lugar, o intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. Versículo 6. Ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. E ele diz que faz isso dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. O intercessor, meus irmãos, é alguém que não descansa e nem deixa Deus descansar. Engraçado que a gente escuta o contrário. Às vezes tem pessoas que dizem que não busca Deus porque acham que Ele está muito ocupado, acha que é muito expedido. Aí vem a explicação de dizer, já que Ele é muito ocupado, tem muito pedido, eu vou pedir a outro. Mas o intercessor bíblico
é alguém que não descansa nem descansa Deus. Ele ora e ora dia e noite. Um intercessor é alguém que se coloca na brecha a favor de alguém. Eu lembro do projeto missionário que tivemos aqui em nossa cidade. Agora em janeiro fez 1 ano, é isso, irmãos? Vai fazer 2 anos. Eu lembro que tinha uma sala na escola que eles estavam lá. Tinha uma sala que chamava brecha de oração. E existia uma escala. Por mais que eles saíssem para evangelizar, por mais que eles saíssem para fazer culto, por mais que eles trouxessem notícias de que alguém foi salvo, por mais que eles tinham uma escala de fazer a limpeza na escola, por mais que eles tinham escala de lavar pratos, de fazer comer, horário de dormir, de acordar, horário de comida, eles tinham um quarto só para brecha de oração. Nesse quarto havia uma escala. E 24 horas por dia havia alguém ali de joelhos. Precisamos interceder sem descansar, sem esmorecer e sem dar descanso a Deus. Precisamos importunar Deus em nossas orações. Isaías 62, versículos 6 e 7, o texto diz mais ou menos assim: vós não descanseis, nem deis a Deus descanso. Temos também lido esses dias no culto de oração, em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Temos um juiz que a Bíblia parece nos mostrar alguém que tem muito poder, alguém que o próprio texto relata que ele é iníquo, que ele não ama a Deus, que ele não está nem aí para Deus e nem está aí para a causa do próximo. E o texto, depois de mostrar um juiz, alguém assim como muito poderoso e difícil de resolver, o texto mostra que tem uma viúva, como se fosse alguém também muito fraca, sem ajuda de ninguém, sozinha, sem recursos. Algo tipo como se a Bíblia quisesse nos mostrar algo impossível, mas tem uma viúva juntando sua fraqueza à onipotência de Deus. Tem uma viúva importando Deus em oração. E o texto vai dizer, irmãos, que de tanto essa mulher importunar, o juiz resolveu ver a causa dela. Precisamos orar sempre e nunca esmorecer, nos ensinou o próprio Jesus. Quando Mateus capítulo 7, versículo 7 fala sobre pedir, buscai e batei, isso significa insistência. Peça, busca, bata. 3 vezes mandando você fazer a mesma coisa, insistência. Quem de nós temos pique para isso, como intercessor? Isaac orou 20 anos pela cura da sua mulher. Mônica orou 30 anos pelo filho Agostinho. Você está intercedendo por alguma causa há quanto tempo? Ou você orou e no mesmo dia você se levantou já tendo a resposta e desistiu porque não teve a resposta no mesmo dia? Será que temos pique para isso? Um intercessor, meus irmãos, é alguém que importuna a Deus com suas súplicas. Ele ora um dia, ele ora uma semana, ele ora um mês, um ano, uma década e ele ora até ter uma resposta de Deus. Quinta lição: um intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os pecados do seu povo e os confessa. Um intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os pecados do seu povo e ele ainda confessa. Parte 6, versículo 6, parte B, até o versículo 7, diz a palavra do Senhor: e faço confissão, veja, Neemias, né?
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Engraçado é que ele confessa os pecados dele e o pecado dos outros. Ele não confessa apenas o dos outros. Ele se inclui quando ele diz os quais temos cometido contra ti. Veja, ele se inclui primeiro, pois eu e a casa do meu pai. Ele não começa dizendo, pois a casa do meu pai, diz eu primeiro. Eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. 3 verdades podemos destacar aqui. Primeiro, um intercessor tem consciência das causas da derrota do povo. Qual foi a causa do povo ir para o cativeiro? O pecado. Qual foi a causa do povo ficar preso ali nas mãos do rei da Babilônia? De Deus ter entregado esse povo ao rei da Babilônia? De acender a ira de Deus? O pecado. O intercessor, ele tem consciência das causas da derrota do povo. Neemias tinha consciência que o povo estava passando era também a causa, era o pecado. A história, meus irmãos, nos ensina que o pecado produz fracasso, derrota, vergonha e opróbrio. A história está repleta de exemplos de homens que colheram frutos amargos como consequência de seus pecados. Acã, por exemplo, foi apedrejado com sua família. Ofni e Finéias morreram e levaram à morte mais de 30 mil homens. Davi trouxe a espada sobre a sua própria casa. O pecado, como diz Hernando Dias Lopes, é uma fraude. Oferece prazer e paga com a escravidão. Parece gostoso ao paladar, mas mata. Em segundo lugar, além do intercessor ter consciência das causas da derrota do povo, o intercessor identifica-se com os pecados do povo. Como eu disse, ele se inclui. Ele diz, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias não ficou culpando o povo, mas ele identifica-se com eles. O intercessor não é acusador, jamais aponta o dedo para os outros, antes levanta as mãos para o céu e faz sua oração. Em terceiro lugar, o intercessor faz confissões específicas dos seus pecados. Comentava hoje com a Divânia que, ao estudar esse texto, me vinha muita memória sobre uma irmã. E eu digo isso triste e também chorando e lamentando. Havia uma irmã que sempre estava em contato comigo e dizia, eu peço oração. E quando eu perguntava, você quer conselho? Você quer desabafar? Você quer conversar comigo? Você quer dizer o que está passando para ver se eu posso te ajudar? Para a gente orar junto? Para me lhe aconselhar? E sempre era, eu só estou pedindo oração. Deus sabe o que é. E isso sempre me inquietou. Porque a gente vê aqui um exemplo que um intercessor, ele faz confissões específicas. Se você olhar aqui, muitas confissões aqui ele faz. E, meus irmãos, só vamos ter convicção de pecado e quebrantamento se fizermos nossas confissões, se confessarmos os nossos pecados. Esse dia foi pregado isso por o irmão Clóvis, numa terça-feira, se eu não me engano, sobre pecado. E na pregação do irmão Clóvis eu lembrava muito do Salmo 32,
que Davi diz que enquanto não confessou os seus pecados, seus ossos envelheciam. Precisamos confessar nossos pecados. Veja aí o versículo 7. Ele diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Ou seja, temos procedido de corrupção. Neemias está confessando um dos pecados. Um de seus pecados e um dos pecados do povo. Continuando. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ou seja, não temos cumprido com a lei que está lá em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele faz confissões de seus pecados e confissões específicas. Ele descreve. Essa irmã nunca confessou e passou meses e meses. Peça oração, Deus sabe o que é. Peça oração, não dava nem espaço, já dizia, Deus sabe o que é. Depois a irmã cai em adultério. Cai em adultério não. Explode o seu adultério, o seu pecado, se torna público. Está até na justiça agora dos homens. Para que a oração tenha efeito, irmãos, coloque isso na cabeça de vocês, precisa ser acompanhada de confissão. Quem confessa seus pecados, Provérbio 28:13, e os deixa, alcança misericórdia. Quem confessa e os deixa, alcança misericórdia. Sexto lugar, um intercessor é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Versículo 8 a 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Em primeiro lugar aqui, o intercessor sabe que Deus tem zelo no cumprimento da sua palavra. Quando ele diz lembra-te, ele não está tratando com Deus como se Deus tivesse problema de esquizofrenia, como se Deus esquecesse as suas promessas. Não, ele está apenas orando a Deus, confiando nas promessas de Deus, trazendo à sua própria memória as promessas de Deus. E dizendo, lembra-te, Deus, das tuas promessas. Lembra-te, Deus, da tua palavra. Neemias começou sua oração dizendo para Deus, lembra-te. E sabemos que a memória de Deus é infalível, pois Ele é onisciente. Mas Deus ama ser lembrado por suas promessas. É o que minha esposa falava comigo hoje sobre isso. Deus sabe das suas promessas. Deus irá cumprir com suas promessas, mas Ele ama que cheguemos a Ele intercedendo, orando e lembrando de suas promessas. As maiores orações da Bíblia foram fundamentadas nas promessas da palavra de Deus. A oração eficaz é aquela que se baseia nas promessas de Deus. Em segundo lugar, o intercessor compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Versículo 8, parte B, o texto diz: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Deus prometeu, meus irmãos, em sua aliança bênçãos.
e também alertou acerca da maldição causada pela desobediência. O povo de Israel desobedeceu e sofreu nas mãos de seus inimigos. A dispersão e o cativeiro foram juízos de Deus contra o seu povo por causa do pecado. O pecado sempre atrai juízo, derrota e dispersão. E a disciplina de Deus vem sobre aqueles que desobedecem. Deus está falando do povo dele, preste bastante atenção. Deus está falando que disciplina o seu povo também. O que o Senhor havia dito com Moisés? Podemos lembrar de Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem, vão ter bênçãos. Mas se vocês desobedecerem, vocês terão a mão pesada da disciplina. Eu vou espalhar vocês. É mais ou menos isso. Entender isso é muito importante, porque disciplina não é castigo. Disciplina é o cuidado de Deus para trazer você de volta ao caminho da obediência. Quando você disciplina seu filho, você não está colocando seu filho para fora de casa. Você não está castigando o seu filho. Você não está fazendo isso porque não ama, você está fazendo isso porque ama. Quando você disciplina seu filho não deixa também de ser seu filho. Seu filho permanece sendo seu filho. Quando Deus nos disciplina, não é porque não nos ama, é porque nos ama. Hernandes Lopes, ele diz que tem hora que a voz de Deus não está suficiente, aí vem a vara de Deus. Tem hora que a linguagem que o homem entende é a vara, então vem a disciplina. Em terceiro lugar, o intercessor compreende que o arrependimento sempre redunda em restauração. Versículo 9. Mas, se vos converterdes a mim, e guardados os meus mandamentos, e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Observamos aqui que Deus é compassivo. Ele é o Deus de toda graça, aquele que restaura o caído e não rejeita um coração quebrantado. Neemias sabe que se o povo se arrepender, virá um tempo novo de restauração e refrigério. Essa é a confiança, meus irmãos, do intercessor. O conhecimento do caráter misericordioso de Deus. Quando o Filho de Deus disciplinado cai em si e se arrepende, podemos pensar no filho pródigo. Quando ele cai em si e se arrepende, o converter aqui não é ser salvo, não é nascer de novo. O converter aqui é o Filho de Deus que saiu dos caminhos. O converter aqui significa voltar para os caminhos. Então, pensando no filho pródigo, quando ele cai em si e se arrepende e volta para a casa de Deus, o que é que ele encontra? Ele encontra braços abertos, ele encontra beijo, ele encontra festa, ele encontra recepção, ele encontra o que? Restauração. Em quarto lugar, o intercessor, já estou concluindo, compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com ele. Versículo 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Neemias ora fundamentado na perseverança do amor de Deus pelo seu povo. Meus irmãos, ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel ao seu povo. Neemias fala de um lugar escolhido e de um povo escolhido. As nossas fraquezas, meus irmãos, não anulam a eleição da graça. Mesmo quando pecamos, não deixamos de ser o povo remido por Deus, nem deixamos de ser servos de Deus.
O fato de você ter pecado contra seu Deus não tirou de você o privilégio de ser filho ou filha de Deus. Você ainda é servo de Deus. Então, meus irmãos, Deus vai disciplinar, Deus vai tratar, mas você não perde a posição de ser filho de Deus, porque a salvação não se perde. Deus não desiste, meus irmãos, de nós. Ele trata com o seu povo. Em outro lugar, um intercessor é alguém que associa devoção e ação, no versículo 11. Ele não só ora, ele também age. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele está pedindo um favor de Deus perante quem? Perante o rei Artaxerxes. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Um intercessor, ele ora e age. Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias lamentou. Neemias colocou essa causa diante de Deus. Mas, meus irmãos, ele também colocou a mesma causa diante do rei a quem ele servia. Neemias ora e toma medidas práticas. Ele vai ao rei, informa, isso está no versículo 2, vamos ver na próxima pregação. Ele vai ao rei, informa-o sobre a condição do seu povo, como é que o seu povo estava. Ele faz pedido, ele pede cartas, ele verifica o problema, ele mobiliza o povo e triunfa sobre as dificuldades e oposições. Neemias só podia ser um homem de intercessão. Ele precisava orar por tudo isso que ele precisava. Que Deus agisse, que Deus abrisse as portas, que Deus abrisse o coração do rei. Que Deus levantasse as provisões para que ele pudesse ir socorrer o seu povo. E o intercessor compreende que o coração do rei está nas mãos de Deus. Meus irmãos, o coração do nosso prefeito está nas mãos de Deus. O coração dos governadores está nas mãos de Deus. O coração do presidente está nas mãos de Deus. Neemias sabe que o coração do seu rei está nas mãos de Deus. Neemias compreende que o maior rei da terra está debaixo da autoridade e do poder do rei dos reis. Neemias compreende que o mais poderoso rei da terra é apenas um homem. Ele sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei para atender o seu pedido. Neemias compreende que a melhor maneira de influenciar os poderes da terra é ter a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ao rei, confiando no Rei dos Reis. Ele concilia a oração com ação. Pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente indominável foi reduzido a proporções domináveis. O coração do rei se abriu, os muros foram levantados e a cidade foi reconstruída. A oração, meus irmãos, abre os olhos para as coisas antes não vistas. Alguém também já disse que nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Precisamos aprender com o ministério de intercessão de Neemias. Precisamos aplicar tudo que aprendemos nessa noite às nossas vidas, aos nossos motivos de orações. Orar sem cessar, sem esmorecer. Entrar na presença de Deus, reconhecendo sua soberania, buscando a sua vontade, orando pela sua vontade. Porque a Bíblia diz também que muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Precisamos orar, conhecendo as Escrituras, porque vamos orar segundo a vontade de Deus. E Deus vai agir.
Deus vai pelejar pelo seu povo, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. E vimos também, meus irmãos, que às vezes caímos, não oramos, não vigiamos, não temos vida com Deus, mas precisamos ter vida com Deus. Precisamos pedir a Deus esse despertar, de ter vida com Deus, e de ter vida com o povo, na visão de Deus, e não na nossa visão, nem na visão do mundo. E entender que para Deus nada é impossível. Quem sabe faz tempo que você desistiu de uma causa, volte a orar por essa causa. Quem sabe você orou só alguns dias e desistiu, e o Senhor está dizendo esta noite, volte a orar. Ore, importune Deus em oração. Não desista. Coloque seu casamento, seu esposo, seu marido, seus filhos. Coloque a igreja, coloque a construção da igreja, coloque a salvação de alguém. Minha esposa falava essa semana que ela ouviu uma pregação do pastor Hernandes Lopes, e ele ensinava a gente ter propósitos de oração. Você está orando por quem? Por quê? Você está orando pela salvação de alguém? Ore até você ter uma resposta. Possamos aprender com tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite.